Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém? Motivo de alegria estar na casa do Senhor mais uma vez para aprender mais, do Senhor, aprender no seu tempo. E eu quero já de antemão ministrar a palavra que se encontra em Gênesis. Abra sua Bíblia aí. Capítulo 47. Versículo 13 ao 20. Amém? Todos acharam? Vamos lá. O tema é: José compra toda a terra do Egito para Faraó. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão. Por que haveremos de morrer em tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhe deu pão em troca de cavalos, de rebanho, de gado, de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Podem se sentar. Vou continuar a leitura. Os irmãos se assentem. E hoje eu escolhi um tema para essa mensagem. Para avançar, você tem que, as 3 palavrinhas: romper, transformar e obedecer. É lógico que a obediência vem em primeiro lugar, Mas o tema é reconstruindo em abundância. Eu não vou ficar aqui contando a história de José, porque todo mundo já conhece a história de José, José foi vendido pelos seus irmãos, a gente vai entender a história. José era o filho da velhice de Jacó, Depois veio Benjamim. Jacó teve 12 filhos, aquela história toda, um monte de mulheres, concubina. E José sempre foi um menino de destaque na sua casa. Só que isso incomodava. Toda pessoa que é destacada em qualquer área, ela vai incomodar. Por que eu escolhi essas 3 palavras? Você tem que romper, você tem que transformar e você tem que obedecer. O romper é que, se José ele tinha alguma situação ruim com os irmãos dele, para ele poder avançar, ele tinha que deixar aquilo tudo para trás. E uma das palavras que o Senhor tem falado comigo é sobre o romper. Para você ter abundância, até o provérbio que fala: não havendo, como é que eu vou falar? Boi, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, não é isso? A abundância de colheita. E eu estava lembrando do tema aqui da Djac. Por que eu reconstruindo em abundância? Foi o que o Senhor falou para mim quando eu saí daqui no domingo. Porque o tema lá da DCM é reconstruir, e aqui da Djac é abundância. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: reconstruindo em abundância. José aqui, ele está reconstruindo, pastor Daniel. Por que José está reconstruindo? Pelas feridas que ele passou, quando ele teve aqueles sonhos, que ele começou a contar os sonhos para os irmãos. Aquela história toda de você querer contar algo para alguém e aquilo ali causar uma certa inveja e tudo mais. Mas aonde que eu quero focar no romper?
que José deixou toda aquela história para trás. Quando os irmãos dele vêm e está passando por uma situação de fome, o que José podia fazer? Ficar presa com toda aquela história lá atrás, não é? Mas José não fez isso. José rompe com aquilo ali, dá alimento para os seus irmãos. E aí José vai continuar essa história. Porque quando a gente rompe, a gente vai o quê? Ser transformado. Uma das histórias também que me chama a atenção é daquela viúva que está em Reis, que o seu marido morre, os credores vêm, né? Para poder fazer, né, suas cobranças, quer levar até os filhos dela. E o profeta vai falar o quê? Isso aqui é romper. Toma para ti vasos emprestados. Obediência. Transformação. Porque a ideia que ele tem aqui, ela poderia muito bem fazer o quê? Não romper com aquela situação. Muitas das vezes a gente fica assim, né? Mas aí agora eu tô viúva, tô com 2 filhos, não se levanta, aquela coisa da atitude, né? Não toma atitude. Mas o que ela fez? Ela se levanta. Ela rompe com aquela realidade dela ali. Foi a mesma coisa que José fez. Ele rompeu com a realidade que ele estava vivendo. E olha que ele passou pela casa de Potifar. Ele também rompe com aquela situação. Porque ele poderia também ter sido enlaçado naquele momento ali pela esposa de Potifar. Porque foi o que a esposa de Potifar tentou ali colocar José em enrascada. Mas quando você tem um sonho, você está sendo direcionado pelo Espírito de Deus. Se você verdadeiramente quer reconstruir, José foi vendido, José passou por tanta coisa, ele poderia ali dar cabo, dar fim. Mas ele tinha um sonho, ele tinha expectativa. Ele sabia que ele estava reconstruindo em abundância. Mas ele lá preso, ele soube trabalhar naquele lugar. Quando os irmãos vieram até ele, que ele saiu, ele passou por aquele processo todo. Ele não perde o foco, porque ele estava em transformação. Muitas das vezes nós estamos em transformação. E aí Deus dá uma ordem, voltando lá para a viúva. A ordem é obedecer. E aí a gente não quer. Porque a transformação, já viu? A história, eu ouvi essa história desde lá de trás, de 5ª, 6ª série da borboleta no casulo. Não tinha a borboleta lá no casulo, aquela história toda, que ela tem que sair daquilo ali. Tem borboleta que as pessoas vão interromper aquele processo. Vão lá com o negocinho, tchum. O que vai acontecer com a asinha dela? Vai ficar deficiente. O que o Espírito está falando aqui é que nós não temos que interromper o processo dele. Se José tivesse interrompido as etapas do processo de Deus na vida dele, ele não tinha chegado aonde o Senhor colocou ele como governador. Aí o que acontece? Lá na situação da mulher, a mulher vai obedecer. Eu gosto de ler essa passagem porque ali tem um segredo também. Que aquela mulher, ela se dava bem com os vizinhos dela. Essa coisa de, né, da parceria dos vizinhos. Nós precisamos ter essa intimidade para pegar as vasilhas emprestadas. Nós precisamos ter um relacionamento. Aquela mulher ali, ela tomou a sua dor. Ela falou: eu quero ser transformada. Eu vou em busca desses vasos. Eu vou encher esses vasos. Pega dali, pega daqui. Cessou. Obediência. Obediência.
Às vezes você tem um negocinho pequenininho, mas o Senhor está multiplicando. Aí olha a estratégia. Depois que José passa por tudo aquilo, vai ser apresentado a Faraó, vai passar o tempo de fome, Canaã, aquela história toda, desce para o Egito, os irmãos vêm atrás de tudo. José vai fazer o quê? José vai ter estratégia de Deus. Ele queria chegar em Benjamim, então ele vai começar a mandar os irmãos, vem aqui, compra. Ele já reconheceu os irmãos dele, já identificou, mas os irmãos dele, ó, nunca imaginar, aprontaram com José, ao ponto de tentar falar para o pai, que José, para o pai já estava morto. Ele usa de estratégia, mas aqui no texto, essa situação toda vai se resolver, né? Ele vai se encontrar com Jacó, ele vai programar tudo. Nesse contexto aqui que nós lemos, que José, ele vai comprar toda a terra do Egito para Faraó, o que vai acontecer aqui? Deus, quando te dá uma palavra, se você estiver na obediência, foi o que o nosso pastor começou o culto aqui, você está guardado por Deus. José estava guardado por Deus porque ele estava na obediência. Lá atrás, ele era um filho obediente, tá? Tanto que a melhor túnica era dele. Não era? A túnica mais bonita, né? Colorida. A Bíblia, ela fala bem claro. José ganhou a túnica bonita do pai. Aquela túnica colorida. Ele era obediente. Mas a palavra obediência aqui também, ela vai andar aqui, que quando José chama todo aquele povo ali, que José, ele ganhou a autoridade de Faraó, para poder, né, desencarregar todo aquele povo ali. Ele estava praticamente abaixo do Faraó, do Todo-Poderoso. Ele administrava todas as condições ali do Faraó. E aquelas pessoas, elas não tinham pão. O Senhor está trazendo o alimento aqui nessa noite. Mas sabe o que o Senhor está me falando aqui? Que nós precisamos abrir mão. Para aquele povo todo ali receber o pão, o que eles tinham que fazer? Traga seus gados. Ah, nós não temos pão. Traga seu gado, né? Traz aí seus animais, traz tudo que vocês têm. Eu vou dar pão para você. José estava administrando toda aquela riqueza, ele comprou tudo aquilo, porque Deus já tinha um propósito. Muitas das vezes nós nos questionamos com o Senhor, da dor que nós estamos sentindo, da transformação de Deus na nossa vida. Mas isso aí já é o Senhor que nos aperfeiçoando. Aí o que acontece? O ponto que eu quero chegar com a obediência é quando Israel, né, que é Jacó, ele adoece. Jacó vai dar todas as coordenadas para José. Quando ele morrer, ele quer ser enterrado em tal lugar, toda essa história, ele vai adoecer. José vai usar de obediência ali com seu pai. Eu fico analisando as coisas, que a um ponto que parece que está tudo perdido. Nessa história aqui, o que o Senhor está falando para a gente é que a obediência começa o quê? Na honra ao pai e à mãe. Quando José, ele honra o seu pai aqui, no capítulo 48, Jacó vai adoecer. Só que no anterior aqui, Jacó, ele vai aqui, ó, no capítulo 47, no versículo 30, ele fala assim, ó: porém, que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo, a tua palavra. A questão hoje é que o Senhor pergunta: qual é a palavra que o Senhor está requerendo como pai? Porque Jacó aqui, ele era o pai de José. E ele estava fazendo uma petição para José. Ele fez um pedido para José. Que ele queria o quê?
ser levado, para ser enterrado na sepultura dos pais dele. José falou o quê? Farei segundo a tua palavra. Deus está requerendo hoje. Primeiro você vai ter que romper. Rompa hoje com o teu passado. Eu prego para mim hoje. Eu rompo com o meu passado, para Deus vir transformar o meu presente num caminho de obediência. Porque a palavra tem que ser firme. Quando o pastor Daniel falou aqui para Rebeca e para ele aí, Cateline, vocês são do altar. Vocês são do altar. José era do altar. Porque se José não fosse do altar, ele teria morrido lá atrás. Ele teria morrido. Mas José era do altar. E Deus está falando aqui sobre abundância. Quando você abre mão, às vezes você fala assim, mas eu só tenho isso. Se eu abrir mão, eu vou perder. Aquelas pessoas ali, elas iam perder. Mas o que o Senhor está falando aqui pelo lado espiritual é que muitas das vezes você vai ter que abrir mão das coisas materiais para ganhar o pão. Lá em João, fala que Jesus, ele é o pão da vida. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Se você quiser se encontrar, você vai ter que abrir mão de muita coisa. E se nós não abrirmos mão do gado, é gordura, irmãos. Para receber o pão do Senhor, o pão vivo que desce do céu, nós não vamos alcançar a abundância. Então, nesta noite, o Senhor quer reconstruir em abundância. Receba essa palavra do Senhor. Você precisa romper nessa noite. Você precisa ser transformado. E você precisa obedecer. E a viúva, ela recebeu de Deus. Ela não precisou vender os seus filhos. Ela foi ali sustentada, porque o profeta falou para ela: você vai vender e vai viver do resto. Viva nessa noite com aquilo que o Senhor está te dando. Você vai viver do resto não, porque você é filho do Senhor. Você vai viver do pão do céu. Deus está preparando pão. É alimento. E quando o pastor falava de Filipe, o Senhor me levava lá também em João. Quando Jesus, ele multiplicou os 5 pães, né, crianças? E os 2 peixinhos. Ele não sabia o que fazer. Estava ali Filipe e os discípulos todos. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Esse dia eu estava ministrando para as crianças. Jesus, ele sabia o que ele ia fazer. O que ele falou? E agora? O que a gente vai fazer para alimentar essa gente toda? O Senhor já sabia o que ia fazer. Tem um menininho que tem 5 pães e 2 peixinhos. Vamos trabalhar esses 5 pães e 2 peixinhos. Sobrou 12 cestos. Jesus conseguiu alimentar toda aquela multidão. O Senhor está falando sobre fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Hebreus 11:1. Você vai viver de fé. Quando você achar, eu não tenho mais nada, você vai pegar a tua fé. Mas tem um detalhe: a fé sem obra é morta. Porque se você não pegasse a tua fé como aquele menininho que entregou, ele abriu mão. Eu não sei o que você está pensando nessa noite, mas o Senhor está falando nessa noite. O menininho abriu mão dos 5 pães e 2 peixinhos dele, mas ele teve abundância. Deus quer nesta noite que você abra a mão, que você fale
como José, farei segundo a tua palavra. Não é a palavra de Noemi, não é a palavra do pastor Daniel. É segundo a palavra do Senhor. Jacó aqui, Israel está aqui como representação do Senhor. Que nesta noite, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé no nome de Jesus.